Bom dia, boa tarde. Me corrigiram lindamente aqui. Boa tarde, boa tarde. Estava com saudade de falar com vocês. É muito bom poder compartilhar esse tempo da palavra com vocês. E hoje foi um culto bem intenso, teve cerimônia do batismo, nós tivemos agora a apresentação de um bebê e nós temos ainda um tempo muito especial e muito importante para refletir nesse amor de Deus maravilhoso por nós, abrir a palavra dele e permitir que mais uma vez a gente tome aqui um compromisso, faça uma aliança com Deus e reafirme, a nossa aliança. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, no capítulo 7. Segundo Samuel, capítulo 7. Deixa aberta aí. E eu vou só introduzir rapidamente o nosso episódio de hoje, dessa série incrível que se chama Reconciliados. Se você não assistiu nenhum encontro nosso, vá à internet, pesquise, porque nós estamos falando da aliança de Deus. E a aliança de Deus é a história que amarra todas as outras histórias. Ela é a história de um Deus que procura o homem, que ama o homem incondicionalmente e que busca o homem e persegue o homem com amor para poder, de alguma maneira, trazer o homem para viver para perto desse Deus que nos criou. É uma história que perpassa toda a Bíblia, e em toda a história, em todo o tempo, Deus faz uma aliança com o homem, dizendo: eu vou abençoar você, eu vou cuidar de você, você vai ter uma terra para morar comigo, eu vou perdoar os teus pecados, eu dou novas chances para você, você vai viver comigo para sempre. Essa aliança, do Gênesis ao Apocalipse, ela perpassa toda a história. E nós estamos falando desse tema há pelo menos 5 semanas. E já falamos da aliança em Noé, no Éden, em Noé, em Abraão, em Moisés. E hoje eu vou falar da aliança em Davi. Aliança davídica, aliança no palácio. Aliança que tem a ver com o reinado e com o rei Davi. E é muito lindo esse tema porque ele fala do amor de Deus de uma maneira especial. E eu quero que com a Bíblia aberta a gente possa abrir agora o nosso coração também e falar com Deus, para que sejam aqui alguns minutos muito edificantes para o nosso coração. E que do nosso coração tenha resposta para Deus hoje aqui. Vamos falar com Ele. Pai, nós abrimos a Tua Bíblia nesse momento para olhar para essa aliança, Senhor, de amor. E que essa aliança tenha impacto espiritual e efeito no nosso coração, Senhor. Que não sejam palavras, mais um culto, mais uma oratória, mais uma fala, mais um encontro espiritual, mas que seja um abrir da mente, dos nossos horizontes espirituais, para olhar para o céu hoje e dizer: nós queremos ser fiéis ao Senhor, Pai. Tamanho Teu amor por nós. Que ao a gente refletir na história de Davi, no Teu reino, no Teu descendente, no Teu filho, que o nosso coração se encha de gratidão e que a gente saia daqui com uma decisão tomada de reafirmar conosco e contigo o nosso compromisso de Te seguir e fazer a Tua vontade, Senhor. Dá para nós o Teu Espírito Santo e que Ele nos ilumine e abra a nossa mente, assim como abrimos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ler o encontro onde Deus revela a sua aliança para Davi. Nós vamos ler um trecho grande, eu gostaria que você acompanhasse aí. É 2 Samuel 7, 1 a 18, tá bom? Diz assim: o rei Davi, ele já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Certo dia ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faze o que tiver em mente, pois o Senhor está contigo. Naquela mesma noite, o Senhor falou para Natã, que é o profeta, e disse assim: vá dizer ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar?
Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Eu tenho ido de tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas? Alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse o meu povo Israel: por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diz ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens, onde cuidava de rebanhos, para ser o soberano do meu povo Israel. Sempre estive com você, Davi, por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para o meu povo Israel, e plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar, e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e tem feito desde a época que nomeei juízes sobre o povo de Israel. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, estabelecerei para ele uma casa, uma dinastia de tronos. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, eu escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, uma semente sua, e estabelecerei no reino dele. Será ele que construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua casa, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou assim: quem sou eu, ó soberano Senhor, e o que é a minha família, a minha casa, para que me trouxestes a esse ponto? Queridos, dá uma impressão que a aliança de Deus, ela é diferente com cada homem que ele encontra na história. Parece que são várias alianças. Mas na verdade, a aliança de Deus com a humanidade é uma aliança só. E o que Deus faz na história dos homens é confirmar essa aliança e vai acrescentando alguns elementos. Por exemplo, se eu fizer uma revisão com você bem rápida de quem já assistiu a série e conhece de como Deus trabalha na história cumprindo o seu propósito único. No Éden, a gente estudou aqui na primeira semana da série, o descendente viria da mulher. A mulher daria à luz a gerações e nasceria Noé. E Noé teria um filho chamado Sem. E o Sem, da linhagem de Sem, viria o descendente e o reinado desse descendente. Em Abraão, que vem da linhagem de Sem, viria de Isaac, depois de Jacó, que é chamado Israel. Ele teria quantos filhos? Quantos filhos teve Israel e Jacó? 12. As 12 tribos. E uma delas chamaria Judá. E da tribo de Judá teriam famílias ali dentro. E dentro da família da tribo de Judá, teria a família de Davi, a casa de Davi. O que eu quero dizer com isso é que a aliança é a mesma aliança, colocada desde a semente do descendente. Lá, quando ele falou com Adão e Eva: olha, a serpente vai ser esmagada na cabeça, e essa mulher vai dar um filho a um descendente. A Bíblia não diz isso, mas a tradição e os teólogos dizem que todo filho que nascia de Eva, Adão imaginava que podia ser o descendente, aquele que viria para acabar com o mal. Tamanho estrago que o pecado fez. Aí, Noé recebe a promessa, Abraão recebe a promessa, Moisés recebe a promessa, e agora Davi recebe a promessa, dizendo que o descendente também viria da sua casa. É a mesma aliança colocada em todo o tempo na história. Por que isso é tão bonito? Porque se eu fizer uma revisão com você, dos termos que a aliança usa, toda aliança tem 4 termos. Sempre que Deus fala com a gente para uma aliança, assim como a gente faz no casamento, e eu, quando celebro um casamento, dou muito valor aos votos, as pessoas que vão trocar votos entre si, vão prometer ser um do outro, e viver um com o outro, e ser fiel, e amar. E eu geralmente erro, na alegria e na tristeza eu confundo com saúde e pobreza, eu mudo tudo na hora do voto, porque é confuso, né, o voto, né? Na saúde e na... Aí, tá vendo? Já confundiram. É na doença, é na alegria. Aí você fala aquela palavra, parece que é qualquer coisa. Não é. É um voto, é um compromisso, é uma aliança. Eu vou estar com você. Deus fez esse voto.
eu vou estar com você, eu vou andar com vocês, eu vou juntar vocês. E toda aliança tem uma ação de Deus, tem uma ordem que Deus dá, tem uma promessa e uma garantia. Vou repetir, tem uma ação que Deus faz, tem uma ordem que Deus dá, tem uma promessa e uma garantia. Porque a aliança de Deus, guarde isso no seu coração, ela é sempre incondicional. Se Deus faz uma promessa, é porque já é certeza de cumprimento, porque Deus nunca volta atrás numa promessa. Eu nunca vi na história da Bíblia uma promessa que Deus fez e não se cumpriu, nunca. Na história humana, se você fizer um paralelo com a história humana, toda a promessa de Deus é cumprida. Então quando Ele faz uma promessa é certeza de cumprimento. E na aliança, ela é incondicional. Ela só é condicional num sentido. Eu vou voltar lá no final a falar disso. A condição da aliança é se ela se cumpre em você ou não. Se você deseja que ela se cumpra em você ou não. Porque a disposição de Deus é incondicional de amar e de salvar os seus filhos. Mas eu posso escolher que ela se cumpra em mim ou não. Dito isso, vamos falar um pouquinho da aliança de Davi. Qual era a ação que Deus faria para Davi? Deus disse assim: Davi, desde antes da fundação do mundo, eu decidi amar vocês. E lá no Éden eu fiz isso, e com Noé eu fiz isso, e lá no deserto eu fiz isso, e com Abraão eu fiz isso, e agora, Davi, eu vou dizer, eu vou te erguer como rei, e o teu reinado vai ser para sempre, a tua casa, a tua dinastia vai ser para sempre. Quando a tua Bíblia coloca casa, você pode ler como a sua família, a sua linhagem, a sua dinastia. Alguém aqui já assistiu Game of Thrones? Você sabe do que eu estou falando? Você não deveria assistir isso. Mas já que você assiste, lá tem a casa Lannister, a casa fulano de tal. Essas casas são o quê? Na casa vai ter o trono, o príncipe, o filho, o outro filho, o herdeiro. É uma linhagem de reinado. Deus está dizendo, olha que bonito. Davi está no palácio descansando. E é bonito porque Davi sabia que na promessa do Antigo Testamento dizia assim: quando houver vitória e descanso para o povo de Israel, construam para mim uma casa. Davi está focado no texto. Agora que eu estou descansando, que eu sou rei sobre Israel, eu vou construir uma casa para Deus. A arca de Deus está numa tenda e eu moro num palácio de cedro. Vou construir uma arca, aliás, uma casa para colocar a arca, um templo, porque a arca era a presença de Deus. Aí, Deus acorda o profeta Natan e fala assim: Natan, volta lá para Davi e fala o seguinte: ele vai construir casa para mim, ele acha que vai fazer casa para mim, eu preciso de casa. Eu tenho andado de tenda em tenda, eu ando no meio do meu povo. Diz para ele que se ele tem esse desejo de construir uma casa para mim, eu vou fazer dele uma casa. Eu vou fazer da dinastia e da família dele uma morada para todos os povos. O reino vai ser estabelecido através desse menino. E o trono vai ser estabelecido através desse menino. E o descendente vai vir através desse menino. E Deus promete um monte de coisa para Davi, porque ele queria fazer casa para Deus. Deus fala: não é a casa que você faz para mim, é a casa que eu te oferto. Davi não entendia isso direito. E a promessa era: eu vou fazer casa, eu vou cumprir a minha aliança com você. Qual era a ordem de Deus? A ordem é o seguinte: o rei vai ter que guardar a minha lei. E aí tinha uma ordem muito curiosa em Deuteronômio que dizia o seguinte: olha, o rei não pode ter muita mulher, não pode ter muita prata e muito ouro, não pode ter muito cavalo de guerra e nem fazer aliança com povos que não sejam povo de Israel. O rei tem que ser de Israel e o rei tem que fazer um rolo, uma cópia da lei de Deus, do Torá, da lei de Deus, e ele tem que andar com esse rolo todo dia, e ele vai abrir esse rolo todo dia, e ele vai ler todo dia quem é o Senhor, o que Deus pede, para que ele não se desvie. Seja um rei justo, com equidade, que ande com a constituição do céu na mão dele, para que ele acorde e fala: o que Deus quer que eu faça com a nação. Esse era o rei que Deus queria, e essa é a ordem que ele dá. Você vai construir um rolo, diz Deuteronômio, vai fazer uma cópia e vai andar com ele, para cumprir fielmente as minhas palavras, para que eu dê vida longa para o seu reinado, e para que os seus descendentes sejam abençoados. Essa era a ordem da aliança. Eu abençoo você, ergo uma dinastia, trago o reino, trago o rei, mas você vai andar de acordo com os estatutos do céu. Qual era a promessa da aliança? Deus disse assim: eu serei pai e você será filho. Você será o meu filho no trono. Davi é um tipo de Cristo. Davi reina como Deus. Davi é levantado para reinar como Deus. Ele era a representação de Deus na terra. E Deus disse também: a garantia é que o seu trono, o trono da tua casa, será firmado para sempre. Por que isso é bonito? Por que isso é especial? Porque se eu revisar com você, essas palavras que Deus diz para Davi já tinham sido ditas antes. Por exemplo, um teste, para quem está conhecendo a Bíblia agora e para quem já conhece.
Continuidade da aliança. Você já ouviu essa frase aqui, ó? Eu engrandecerei o teu nome. Onde vocês já ouviram isso? Quem ouviu isso de Deus? Eu vou engrandecer teu nome. Abraão, eu vou deixar o teu nome famoso, tua descendência vai ser como as estrelas do céu. Deus já tinha dito. E através de você vão ser benditas todas as famílias da terra. Outra frase. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e vou plantar o meu povo numa terra. Quem já tinha ouvido isso? Moisés já ouviu isso. Abraão já ouviu isso. Você vai sair para uma terra. O próprio Noé ouviu. A terra não vai ser mais destruída, vocês vão ter um lugar para morar. Olha uma outra frase. Farei levantar depois de ti o teu descendente. Olha, desde o Éden a gente ouve isso. O descendente virá. Adão sabia que viria o descendente. Abraão sabia que viria um descendente. E com Davi ele fala a mesma coisa. Vai vir o descendente. É a mesma aliança. A continuidade dela. Outra frase. Ele me será por filho. Será o meu filho. Ele vai ser o meu filho. Ismael não era o filho da promessa. Tinha que ser de Isaac, que era o filho que Deus deu. Tudo na aliança se encaixa. Querido, aprende uma coisa. Na Bíblia, tudo é uma repetição. Tudo é uma repetição. Se você perder a repetição, você perde o fio da meada e você acaba aplicando ou entendendo errado. Tudo que já foi na Bíblia vai ser de novo. Ela começa com 2 capítulos perfeitos, num mundo perfeito chamado Reino de Deus, e ela termina com 2 capítulos perfeitos. Ironicamente, os 2 últimos o pecado sumiu. No meio, acho que os 2 estão aqui, os outros 2 estão aqui. Nesse miolo aqui, meu amigo, está toda a confusão que a gente vive. Está entendendo? Começa perfeito, termina perfeito, mas aqui está a história humana de um Deus que busca o ser humano. Estou fazendo isso de maneira didática, porque na verdade a aliança de Deus começa quando? Antes da fundação do mundo. Ele amou, eu te amei com amor eterno, eu te atraí para mim. Não tem nada que você vai fazer que vai quebrar minha aliança com você. Não é que nem o casamento de hoje, não é que nem o compromisso de hoje, não é que nem a palavra de hoje. Se você não for fiel, eu vou cumprir a minha aliança. Mas vai ter gente que vai querer ser fiel, que vai entender o meu amor. Eu vou destacar 2 realidades de Davi, e nós vamos aplicar na nossa vida isso. 2 realidades que Deus realizou através de Davi. Primeiro, Deus prometeu um reino para Davi. E por que é tão bonito quando Deus promete um reino? Se você, eu não quero que você abra a Bíblia em todo o tempo, mas você vai abrir alguns textos comigo. O Salmo 89, você não precisa abrir nesse, tá? Diz assim: eu fiz uma aliança com o meu escolhido. Eu jurei a Davi. Eu estabelecerei a linhagem de Davi para sempre, e eu vou firmar o trono dele por todas as gerações. Ali naquela época, queridos, até ali Israel não era um reino. Estava tudo dividido. Existiam inimigos do povo de Deus lutando pela terra. Em Davi começa o cumprimento da promessa. Olha, vamos de novo. No Éden, com Noé, com Moisés, com Abraão, com Moisés, tudo promessa. Mas com Davi começa o cumprimento. O reino de Israel é juntado, é ajuntado, como a Bíblia diz, né? Ajuntou-se então os reinos. E aí a Bíblia diz assim: reinou, pois, Davi sobre todo Israel. E Davi fazia direito e fazia justiça para todo o seu povo. Deus começa a reinar para uma nação agora completa. O reino começa a vir sobre Davi. A Bíblia diz assim: Deus fez de Davi rei para sempre. E através do trono dele, a dinastia de Davi durará como o sol e será estabelecida para sempre como a lua. Essa dinastia nunca cessará. O reino começa com Davi. Mas sabe o que é mais bonito? E talvez mais forte a gente entender? É que o descendente, que é Jesus Cristo, também vem da casa de Davi. E isso é bonito você ver no texto. Abre comigo a sua Bíblia em Mateus 1. Mateus 1. O Evangelho de Mateus 1. Mateus 1, verso 1. A minha Bíblia tem um tema em negrito que está escrito assim: a genealogia de Jesus. Aí está escrito assim: livro da geração de Jesus Cristo. Filho de quem? Filho de Davi. E filho de quem? De Abraão. A aliança colocada por Davi fez dele aquele pelo qual Deus trouxe o descendente Jesus. Não teria mais nenhum antecessor antes de Davi
Jesus viria da linha de Davi, da tribo de Davi e da casa de Davi. Você pergunta assim, o que isso significa, pastor? Significa que quando você chamar Jesus de o filho de Davi, e a Bíblia chama muito ele de filho de Davi, é porque Deus escolheu um homem como Davi para ser um cumpridor de uma aliança que abençoaria toda a humanidade. Um homem como Davi. Você sabe como foi Davi? Ele ergueu Davi para dizer, é da sua casa que eu vou levantar o meu filho. Dá uma olhada na promessa, não precisa abrir. Em 2 Samuel 7,12 diz assim, quando sua vida chegar ao fim, você vai descansar. Mas eu vou escolher um dos seus filhos para suceder você, e o fruto do seu próprio ventre, aliás, do seu próprio corpo, a sua semente, diz a Bíblia, nele eu vou estabelecer o meu reino. Tem uma versão, queridos, que diz assim, olha, eu farei levantar depois de ti a tua semente, a qual procederá de ti o descendente. Só para você ver como é importante isso. Essa expressão, de ti e da tua semente vai se levantar um descendente, só se repete 3 vezes em toda a Bíblia. E em toda a Bíblia, só 3 vezes é dito que da tua semente vai sair um descendente. Olha que 3 vezes interessante. A primeira vez é quando Deus fala com Abraão, de ti virá uma semente. A segunda vez, quando Deus fala e confirma com Jacó, da tua tribo e de um dos seus filhos virá uma semente. E depois com Davi, é dele que vai vir uma semente. Quando eu digo isso para vocês é porque é da linha de Davi e de gente como Davi que Deus escolhe erguer o Messias que salvaria toda a humanidade. O rei dos reis viria da linha e da casa de reinado de um homem como Davi. Aí quando você abre sua Bíblia, abre agora em Lucas, capítulo 1. Você vê como é forte o texto e a mensagem do anjo para Maria e de quem é Jesus, de por que ele é o Messias prometido. Olha Lucas 1, 30 a 32. Diz assim, Lucas 1. Disse o anjo então a Maria, Maria, não temas, porque você achou graça diante de Deus, e eis que teu ventre conceberá e dará à luz a um filho, e você vai colocar o nome desse filho Jesus, e ele vai ser grande, e vai ser chamado Filho do Deus Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, que é seu pai. Queridos, Jesus é chamado Filho de Davi, e senta Jesus no trono, mas não é no trono de qualquer um, é no trono de Davi, porque Deus escolheu Davi para trazer o reino e trazer o descendente. Pastor, estou entendendo mais ou menos tudo isso, me ajuda. É bonito mesmo, pastor? Será que é? Deixa eu dizer para você. Você conhece Davi? Você se identifica com a história de Davi em algum momento? Quando ele é chamado segundo o coração de Deus ou quando ele faz muita bobagem? Se Davi vivesse em 2018 e o escândalo sexual que ele foi envolvido, se ele fosse um governante, um presidente, porque ele era o rei, se o escândalo desse fosse revelado nas redes sociais, Davi teria acesso a alguma outra eleição, talvez? Mandando matar o marido da mulher em que ele traiu a sua esposa e fez um filho, e uma família altamente disfuncional, complicada, um homem que é considerado como traidor, como mentiroso, como adúltero. Essa é a identidade para muitos de Davi. Se Davi vivesse hoje, e a gente chamasse Davi para falar um pouquinho aqui na igreja para vocês do que é o amor de Deus, muitos vão se levantar e ir embora. Esse camarada vai falar que é amar a Deus? Você não sabe o que ele fez com a mulher dele? Você não sabe o que ele fez com a mulher do outro? Você não sabe o que ele pegou a mulher dele? Você não quer saber? Ele mandou matar o marido dela porque ele fez um filho. Você não sabe o que esse cara faz? Isso é um cafajeste. E ele vem falar que é segundo o coração de Deus, que ama a presença de Deus. Que Senhor, eu quero morar nos teus átrios, eu quero morar na tua presença. Eu não confio no que esse cara fala. Você ia pensar assim ou não ia? Pode confessar agora, é o momento de confessar, é aqui. Você não ia querer ouvir sermão de Davi. Se Davi escreve o livro, você não compra. Mas Deus não vê como vê o homem. Porque a escolha de Davi foi a escolha do improvável. Você lembra da escolha de Davi? Eu amo essa história. Saul tinha perdido o reinado. E Deus diz assim, eu vou procurar um homem segundo o meu coração. E diz que ele encontrou Davi. E aí, presta atenção, meu querido improvável. Davi
está lá no campo, pastoreando ovelhas. É um ruivinho, bonitinho, baixinho, caçula da família. E o profeta Natan, aliás, o Samuel, ele ouve Deus falar assim, ó. Não precisa abrir, eu vou ler para você. Diz assim: o Senhor disse a Samuel: até quando você vai se entristecer por causa de Saul? Eu já tirei e rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá até Belém, porque eu vou te enviar até a casa do Jessé. E eu escolhi um dos filhos do Jessé para ser rei. E você vai ungir ele para mim. Aquele que eu indicar, você vai ungir. Eu fico pensando assim, Deus podia ter dito: vai para lá e procura um ruivinho chamado Davi. Não é mais fácil? Para que ficar nessa curiosidade e chegar ao profeta e ficar testando os filhos? Que coisa mais indelicada, né? Com o pai, com os meninos que ficam na expectativa de ser o rei. Não é verdade? Aí Deus falou: vai que eu vou te indicar. Aí o texto não é irônico, o texto é forte. Ele diz assim: quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza esse aqui é o que o Senhor quer ungir. O Samuel pensou, eu falei: é isso aí, é o menino forte, isso aqui é guerreiro, isso aqui vai governar Israel maravilhosamente. Aí o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem a altura, pois eu já rejeitei este. O Senhor não vê como vê o homem, Samuel. O homem vê a aparência, o Senhor olha o coração. Aí o Samuel devia ficar meio assim, porque eu não sei como que ele ouvia essa história, né? Imagina você, na hora, é porque é tudo ao vivo, né? Tá o filho aqui, Samuel ouvindo: não é esse. Aí ele... Imagina, deve ser um negócio meio assim, não deve? Sério mesmo, não deve ser um negócio meio... não é esse. Próximo, aí vê o próximo. Aí a Bíblia diz aqui, ó: veio o próximo filho. E o Senhor falou assim, ó: também não é esse. Davi é o improvável, onde Deus e em quem Deus vai cumprir a sua aliança de trazer um reino e o filho, que vai ser chamado filho desse menino. Tem um pastor chamado Reinaldo Siqueira, que é estudioso do Antigo Testamento, que ele diz assim: eu vou te confundir agora, um dia eu te explico isso aqui, não vai dar tempo, mas é assim, ele diz assim, ó: nós somos filhos de Deus, certo? Jesus é o primeiro, ele é o primogênito. Tudo bem até aí? Se ele é o primeiro, ele é o que nosso? Irmão mais velho, certo? Está tudo certo até aí. Só que ele diz que para Davi, Jesus vai ser sempre filho de Davi. Peraí, pastor, como assim? É porque Deus prometeu que ele seria um descendente de Davi. E a gente vai chamar de irmão, mas Davi vai falar: tu és meu filho. Você vai se confundir agora, mas um dia você vai entender a beleza disso quando Jesus chegar. Davi era o improvável. E Deus cumpre sua aliança com gente improvável. E louvado seja o Senhor, porque Ele levanta gente improvável para cumprir o seu plano na história. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a gente acha muitas vezes que não merece o amor de Deus, ou que Deus veio para um grupo de elite, ou para um grupo à parte, ou para um grupo que tem autossuficiência, ou que tem um pouco de beleza e aparência exterior, de santidade, ou alguma outra coisa que passa na frente de alguém e diz assim: deve ser esse, com certeza é esse. E Deus vai deixando passar, deixando passar, deixando passar. E quando veio o improvável, Deus fala assim: é nesse que eu vou realizar todo o meu plano, o meu sonho. É dele que vai vir um reino, é dele que vai vir o descendente. É esse aí que eu vou usar. Sabe por quê? Porque ele é segundo o meu coração, ele me ama. Davi queria fazer casa para Deus. Davi queria ser morada de Deus. E Deus falou assim: eu não vou te fazer uma casa,
você vai levar a minha casa para sempre, o teu trono vai ser para sempre. A minha casa, a nossa casa agora vai ser junto, o meu filho vai nascer da tua descendência. Você acha que vai fazer casa para mim, mas o que eu tenho para te dar, Davi. E aí Davi fez o que fez, não é? Foi o que foi, errou como errou. Mas Davi tinha um coração sincero. Ele era o improvável de coração sincero. Quantos improváveis você conhece hoje, que você pela aparência diz assim, não é possível que com esse Deus vai cumprir a aliança. Não é possível. Porque eu me sinto um pouco mais provável que esse. Um dia, eu estava comendo com um amigo meu, e ele é pastor. É um pastor que a gente brinca que é lega. Lega é de legalismo, é legal. Ele não é um cara legal, ele é meio legalistinha. A gente brinca entre nós assim, é piada de pastor. E aí, ninguém é o pastor legalzinho. Aí ele fala bastante da lei e tal. E aí eu fui abrir um negócio na frente dele para comer. E ele come todo direitinho e eu como meio errado. Aí ele olhou assim e falou assim, tá aqui meus médicos saudáveis aqui. Ele falou assim, tu vai comer isso aí? Eu falei, vou, cara. Tô com muita vontade de comer isso aqui. Aí ele falou assim, olha o que ele falou para mim. Era uma brincadeira, mas olha o que ele falou. Tonasso, ainda bem que a salvação é pela graça, cara. Aí ele brincou assim, mas às vezes eu fico triste que é pela graça. Porque, cara, se fosse pelas obras e pela lei, eu estaria mais ajeitadinho que você, cara. E a gente riu, mas isso é uma brincadeira que a gente sente o tempo todo. A gente acha que está mais ajeitadinho que alguém. E Deus escolhe os improváveis. Sabe por quê? Porque Noé foi um improvável. Que Adão e Eva foram improváveis. Porque Abraão foi improvável. Ele não sabia o que fazer, ele duvidou, ele mandou a mulher descansar e pegou e teve um filho com a outra. Ele mentiu, eles ocultaram, eles perderam a mão, o fio da meada. E Deus dizendo assim, é com vocês que eu vou trabalhar. A minha aliança não depende de vocês, é só você querer. É com você que eu vou trabalhar. O que isso te ensina, querido? 1 Coríntios diz assim, olha, ouve com carinho. Irmãos, pensem no que vocês eram quando vocês foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram nobres. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E Deus escolheu as coisas que são fracas no mundo para envergonhar as fortes. E Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo e as desprezadas, as que não são nada, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dEle. É por iniciativa de Deus que vocês estão em Jesus Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Ele é justiça, Ele é santidade e Ele é redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, se glorie somente no Senhor. O sentimento de quem lê a história de Davi e vê que Deus usou esse homem imperfeito como era, para cumprir a sua aliança de reino e de rei, é um sentimento que diz assim, Senhor, o Senhor só pode ter escolhido as coisas mais fracas do mundo mesmo. As que não são para envergonhar as que são. Porque, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. Aí Deus olha para a gente e fala assim, mas é através de você, em 2018, que eu revelo o meu filho e que eu revelo o meu reino também. É através de gente como a gente. Mas será que posso ser eu um cumpridor dessa aliança? Sim, você, do jeito que você é, tendo um coração sincero, é através de você que eu cumpro a minha aliança. E é em você que ela é cumprida. E hoje, querido, nesse lugar, é um momento de celebrar o amor incondicional de Deus por nós, porque eu disse que o amor de Deus, ele é incondicional. A única condição está em você, se você deseja ou não que isso se cumpra no seu coração. Essa é a condição que a gente coloca. Davi falava assim, Senhor, eu quero morar na tua casa. Eu quero morar na Nova Semente. Imagina, se Deus morasse aqui. Eu quero morar aqui. Eu quero ir embora. Eu quero ficar aqui. Quero ficar aqui porque aqui, quando toca essa música, quando a gente ouve a palavra, eu quero ficar na tua presença, porque na tua presença tem delícias perpetuamente. É na tua presença que eu tenho paz, eu não tenho culpa. É aqui que eu fico. Eu quero morar na tua casa. Ele falava assim, olha, mais vale um dia na tua casa do que 1000 dias fora da tua presença. Eu quero ficar com o Senhor. Eu quero ser casa do Senhor. E Deus viu isso e falou assim, se você quer ser casa minha, eu vou fazer através de você uma casa que vai abraçar todo mundo vai entrar. Mas é de gente improvável, porque não é do homem
e nem pelo homem. É pela graça e pelo amor incondicional de Deus que Deus cumpre em nós as suas promessas. Aí a gente vem para cá todo sábado para ouvir que Deus é bom. Me arruma um lenço aí que eu vou chorar muito hoje, porque falar do amor de Deus é incrível. A gente vem para cá se achando péssimo. E eu entendo que pessoas que vêm para cá, não precisa ser tanto também, eu vou chorar um pouco menos. Aí a gente vem para cá se sentindo horrível, dizendo assim: quem sou eu? Quem sou eu para Deus me amar desse jeito? Leia a promessa de Davi. Ele estava descansando, pensou em fazer uma casa. Depois que Deus falou da promessa dele, ele chega no final com a reação dele. Ele foi para o tabernáculo, ajoelhou e falou assim: quem sou eu para o Senhor fazer isso comigo? Isso é gratidão. Aí você começa a passar a obedecer por amor, porque Ele é muito bom. A aliança é incondicional. A única condição é se você aceita ou não. Aí eu fico pensando assim: qual é o coração sincero que Deus quer? E a Bíblia descreve na fala de Davi, depois de ter feito a maior besteira que ele fez registrada na história. Ele fala assim: Senhor, crie em mim um coração novo, me dá um espírito inabalável. Eu não consigo, então crie em mim e não me expulse da tua presença. Não tira de mim o teu espírito, não tira a tua bênção de mim. O que ele pedia, não tira a tua unção de mim. Lá quando o menino eu fui ungido, então não tira de mim. Não é porque eu errei que eu quero que o Senhor saia de mim. A minha aliança eu não quero quebrar com o Senhor. Eu posso ter quebrado, mas eu não quero quebrar. Ele pedia. Aí Deus falava assim: eu vou te devolver a sua alegria da salvação. Eu vou sustentar você com o espírito pronto a obedecer. Todo dia, dia após dia, a aliança vai se cumprindo assim. E essa aliança, querido, começou antes de você existir. Eu ia falar, isso é muito louco. É muito louco. Antes de você existir. Eu sei que tem gente que está vindo aqui e está tendo uma experiência com Deus. Começou antes de você nascer. Com amor eterno eu te amei. Deus veio para os improváveis. Deus veio para os não resolvidos, para os mal resolvidos, para os cheios de conflito. Essa igreja é uma igreja de improváveis. Amém por isso. No final da história, a Bíblia diz que João vê um novo céu e uma nova terra. Lembra disso? Aí ele fala assim: eu vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro tinha passado, o mar já não existia mais. Vi uma cidade santa, ela vinha bonita como uma noiva para o marido. E eu vi uma voz que dizia: agora está o templo de Deus junto com os homens. E aí o que ele diz? Eles serão os seus povos e o próprio Deus estará com eles. Ele vai enxugar dos olhos a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, nem pranto, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono de quem? No trono de Davi. Ele senta no trono de Davi. Ele se levanta e fala: eis que faço novas todas as coisas. Todas as coisas. Agora acabou o pecado. Agora o reino chegou. Agora o descendente vive entre vocês. Agora acabou, a promessa foi cumprida, a aliança acabou, foi cumprida, está aqui. O reino está instaurado, o descendente está aqui. Aí ele diz assim: eu estou fazendo novas todas as coisas. Acrescentou: escreve isso é verdadeiro. Está feito, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Quem tiver sede, vem de graça que eu vou dar de beber dessa água. E o vencedor vai herdar tudo isso. E aí a promessa de Davi: e ele vai ser o meu Deus, eu vou ser para ele Deus, ele vai ser o meu filho. A Bíblia diz: eu serei o seu Deus, e ele vai ser o meu filho. A aliança de Deus se cumpre em nós, hoje, em 2018, no dia 5 de maio. Se você estiver disposto a abrir o coração e falar: Senhor, me dá um coração sincero. Eu quero ser alguém improvável segundo o seu coração. Eu quero ser alguém em que realize a sua aliança, e que através de mim o reino venha, e que através de mim as pessoas consigam ver Jesus, mesmo sendo improvável. Senhor, coloca em mim um coração igual ao de Davi, porque um coração contrito e abatido
e sincero, a Bíblia diz que o Senhor nunca vai desprezar. Hoje, quando você levantar agora e cantar, eu escolho ser fiel, que seja a resposta da sua oração para renovar a sua aliança com Deus. Se Ele é tão bom, se Ele ama tão incondicionalmente, abre o coração e fala: hoje eu escolho ser fiel. Me dá um novo coração, me dá um espírito pronto a te obedecer, porque eu quero que a sua aliança se cumpra em mim e através de mim, até o dia que eu ver o filho de Davi no trono e eu poder viver para sempre com os improváveis de todos os tempos. Vamos levantar e cantar para Deus. Responda em oração para Deus. Cada frase, responde em oração para Deus. Eu quero ser fiel. Cante. A dúvida é fome, a vida é uma busca, que a morte consome. A mente se engana, a prova é tão pouco. Se um dia estou firme, no outro sou louco. Mas ainda que as ideias mudem, ainda há uma as coisas passem no tempo, Ele não mudará. Escolho ser fiel, escolho ser fiel ao que escolhi. Escolho ser fiel. Escolho ser fiel a quem me escolher. O cedro se inclina,
escolho ser fiel, escolho ser fiel. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, o Senhor jamais desprezará. Nós o amamos porque Ele nos amou. Que você renove a sua aliança com Deus nesse dia. Que você que se sente improvável saia daqui abraçado pela graça de Deus. E que você seja para alguma pessoa nessa semana a revelação desse amor, desse reino e desse Filho que em breve chegará para nós. Pai, louvado seja o Teu nome pela Tua fidelidade, Senhor. De geração em geração a gente ouve contar dos Teus feitos, Pai. Desde o Éden, de Noé, de Abraão, de Moisés, de Davi, através de homens improváveis, Senhor. Homens e mulheres que com coração sincero Te buscaram. O Senhor usou gente como eles para trazer até a nós o Teu Filho, a Tua promessa, o Teu reino, e que isso continue acontecendo através de nós, Senhor. Que hoje, se alguém entrou aqui aflito, não resolvido nas suas emoções, no seu coração, na sua alma, distante talvez dessa aliança, ou se sentindo um infiel por ter quebrado talvez as suas promessas contigo, que esse amor incondicional, Senhor, invada esse coração, e que a resposta seja: eu escolho ser fiel mais uma vez, Senhor. Que haja esse milagre que é o Teu Espírito dar para nós um novo coração. Que em mais uma semana a gente tenha um novo espírito disposto a Te obedecer, a conhecer mais a Tua vontade, Senhor. E que essa igreja continue sendo um espaço onde a Tua aliança seja confirmada e exaltada pelos tempos que forem necessários até que Jesus volte, Senhor. Que Teu Filho, amado Jesus, o Filho de Davi, que Ele habite em nós, que Teu Espírito habite em nós. E mais uma semana nós Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Você não sai sem dizer para o lado aí da pessoa, dizer assim: ó, feliz semana, seu improvável. Diga para ele.